Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Ler e interpretar um trecho do conto, reconhecer as características dos elementos narrativos do conto, debatendo sobre o conflito ético e enfrentado pelo personagem principal, pelo protagonista. Analisar o efeito de sentido de palavras ou expressões do texto. O que você faria se tivesse com dívidas e encontrasse uma carteira recheada de dinheiro? E mais, você costuma dividir os seus problemas com alguém, com um familiar? Como você faz quando você tem alguma coisa? Guarda para você? Tem um amigo com quem você desabafa? Esse dilema será abordado no conto que estudaremos a seguir. Intitula-se A Carteira de Machado de Assis. Machado de Assis, você sabe, né? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? E também o quê? Está disponível aqui, ó, na referência. Então, no nosso combate a fake news, é importante sempre checar a referência, ó, www.biblio.com. Te convido a fazer a leitura comigo de A Carteira, de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olha, se não dá por ela, perdia de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais. Reparou no vocabulário dessa aula? Você percebeu como estamos falando de um texto de muitos anos atrás e que falamos, por exemplo, sobre contos de réis, né? Ó, falamos também sobre, olha o vocabulário aqui, ó, coisa, né? Como é grafado, chapéus, leques, que as damas usavam na época. Com isso, chegamos à atividade 1. E eu te convido a observar as 3 proposições. Vamos ver a proposição A. No início da narrativa, o personagem abaixa-se para apanhar uma carteira no chão. A carteira pertencia a Honório? Como é possível confirmar isso? Na proposição B, por que aquela carteira significava uma grande oportunidade para o personagem? E na proposição C, logo no início do texto, percebemos a presença de um conflito gerador da narrativa que é diferente do conflito da narrativa. Te pergunto, qual é o conflito gerador da narrativa e qual é o conflito da narrativa? São 2 coisas distintas. Faz aí, que eu te aguardo aqui. É rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Vamos lá? Então, na letra a carteira pertencia ao Honório? Sim ou não? Não, a carteira não pertencia ao Honório. E a segunda questão, como é possível confirmar isso, né? Então, ele apanhou no chão e foi visto por um homem. E ele não confirmou que o objeto não era seu. Olha só aqui, né? Ninguém viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. E olha a resposta do Honório aqui para confirmar. É verdade, concordou o Honório envergonhado. Mas ele concordou o quê? Ó? Com a afirmação, né, do homem, não que a carteira fosse dele. Na letra B, por que aquela carteira significava uma grande oportunidade para a personagem? Então, porque a personagem teria que pagar o quê? Uma dívida muito grande no dia seguinte, cerca de R$400 de dívida, né? Então, isso era uma oportunidade e tanto. Na letra C, logo no início do texto, o que a gente observa? A presença de um conflito gerador. Então, conflito gerador, o que causou toda a celeuma, né? Ele encontrar a carteira. E o conflito da narrativa, a situação problema, o fato dele se encontrar como? Com dívidas, né? Uma dívida grande, R$400. E o que acontece? Achou a carteira estava recheada e qual era o dilema? Ele não sabe o que fazer com a carteira. E você, se vivenciasse esse problema, o que faria? Devolveria com certeza, né? Nós temos visto na TV, em vários outros locais, muitos casos assim, de pessoas que acham carteiras, documentos, malas até de dinheiro e devolvem. Então assim, aqui seguimos com o texto. Vamos acompanhar as características do conto para você rememorar e verificar aqui, ó, que o conto é uma narrativa o quê? Curta, mais profunda. Trata-se de que tipo de texto? Um texto ficcional. Apresenta narrador personagem ou narrador observador? Narrador em primeira pessoa, vamos recordar, é o narrador personagem. E o narrador observador é o narrador em terceira pessoa. Também temos a presença de poucas personagens, né? Diferentemente do romance, que tem várias personagens, vários eixos, aqui no conto, poucas personagens. E um enredo. O enredo está disposto de que maneira? Então, a situação inicial, no nosso caso, encontrar a carteira. O desenvolvimento com o clímax, vamos observar que o clímax é o momento de maior tensão no conto, né? O que vai acontecer a partir dali. E o desfecho, que é o final do conto. Continuamos a leitura? Te convido a ler comigo aqui. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. Tu agora vais bem, não? Dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. Agora vou, mentiu o Honório. A verdade é que ia mal, poucas causas e de pequena monta. Dona Amélia não sabia nada, ele não contava nada à sua mulher. Bons ou maus negócios, não contava nada a ninguém, fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4 e depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que o Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas ou simplesmente falavam de políticas. Chegamos aqui agora à denotação e conotação. Coloquei ali umas flechinhas para você observar. Acompanha aqui na tela, ó. Significado denotativo, objetivo, e significado conotativo, subjetivo. Então, o que é a denotação e a conotação, né? Elas estão ligadas às linguagens com o significado de palavras e expressões. Então, quando uma mensagem está no sentido real, dizemos que ela está no sentido denotativo. Quando ela está em outro sentido, ou seja, um sentido figurado, dizemos que ela está tendo outra conotação,
outro sentido. Então, dizemos que ela está no sentido conotativo. Então, a atividade 2 tem 3 proposições, ó, A, B e C. Vamos observar cada uma. No contexto do texto, qual é o efeito de sentido da expressão? Um turbilhão perpétuo, uma voragem. Essas expressões, presta atenção, estão em sentido denotativo ou conotativo? Você acha que elas estão no sentido literal ou no sentido figurado? Qual que é o teu entendimento? Na letra B, o que você deduz que significa a palavra monta? No trecho, a verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta. Aham, já pescou que eu sei? E na letra C, o que comprova que Gustavo e Honório eram amigos? Eu peço que você retire do conto um trecho que comprove essa afirmação. Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui. É rapidinho. Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Eu pergunto, as expressões estão em que sentido? Estão em sentido figurado, estão tendo uma outra conotação. Então é o sentido aqui conotativo. E a expressão quer dizer o quê? Ó? Algo, um turbilhão, é algo desordenado. E qual o sentido de voragem? Né? Quer dizer, então, gastos descontrolados. Monta, que eu perguntei, ó, de pouca monta, monta é a quantia, o montante, tá? Então, o valor total de uma conta. Na narrativa, significa que suas causas eram de pequeno valor. E o que prova que eles eram amigos, né? No texto está escrito,
Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, né? Pilhérias são piadas, ele respondia com 3 ou 4. E os elementos do conto? Vamos rememorar, vamos ver quais são esses elementos? Então, nós começamos com o espaço, que é onde se desenvolve a narrativa, né? E pelo fato do conto ser uma narrativa breve, não é possível ter muitos espaços diferentes. O tempo, né? Nós sabemos que o tempo pode ser de 2 maneiras, tempo cronológico ou tempo psicológico. Cronológico, quando eu falar de datas, dias, horas, mês, uma sequência temporal. E quando eu falar de imaginação, reminiscências, algo do psicológico do narrador, o que eu observo ali? Eu observo um tempo psicológico, ó, quando acontece de acordo com a sequência do narrador. Então, tempo psicológico. Te convido a continuar a leitura conosco. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, como um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais. Quando menos 600. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de pagar a dívida, adeus. Reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e com medo de a perder, tornou a guardá-la. Chegamos à atividade 3, mão na massa. Olha que bacana essa atividade. Primeiro, nós vamos formar grupos. Escolha teus colegas e formem 2 grupos. Aí debatam sobre esse conflito que o Honório está vivendo, né? Um dilema ético. O que fazer com a carteira? Se você encontrasse uma carteira na rua, me responda. Olha aqui, ficaria com ela? Qual é a atitude mais ética a tomar? Então, o que nós vamos fazer agora? Um grupo defenderá que ficar com a carteira não é errado. E outro grupo defenderá que é. Elaborem pelo menos 2 argumentos, né? Pode ser um argumento de exemplificação, um argumento de causa e consequência, o tipo que você quiser. E defenda o ponto de vista do seu grupo. E depois? Depois a gente inverte. Então, como é que vai ser? O grupo que estava defendendo que não é errado vai passar a fazer o quê? A defender que é errado. E vice-versa. Quanto tempo, prof? Cada grupo terá 3 minutos para elaborar os argumentos e 2 minutos para apresentar. Ok? Eu vou aguardar você aí e volto rapidinho gabaritar contigo.
Voltei. Dá uma olhadinha então. O exercício do debate na construção da argumentação diante do dilema ético que a personagem é importante para você perceber o quê? Numa situação, como resolver? Qual seria a melhor maneira? E o desafio, né? Te propõe um desafio. Vem cá, gosta de desafio? Eu também. Olha o desafio aqui. Como você imagina o final desse conto? Então, eu propus assim aqui para você. Será que Honório encontrou o dono e acabou devolvendo a carteira? Ou será que a personagem ficou com o dinheiro e pagou suas dívidas? Então, a proposta é que você crie um final para este conto, compartilhe com os seus colegas e professor. Depois de apresentar sua versão, o que você vai fazer? Leia o final deste conto e surpreenda-se com o real desfecho dessa história. No Redação Paraná, o que você vai fazer? Você pode escrever um conto. Como você vai fazer? Você acessa o redação.pr.gov.br, seleciona a proposta de redação referente a conto, a carteira e faz seu texto. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho do conto A Carteira, de Machado de Assis, reconhecemos os elementos estruturais do conto, enredo, conflito gerador, personagem, dentre outros. E analisamos o efeito de sentido dentro do texto e debatemos sobre o conflito ético, né, da personagem. Neste vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.